Pensar demais é covardia, não ansiedade, não perfeccionismo, não jeito de ser, covardia. Você tem algo que está planejando faz meses e ainda não fez. E o pior, tem um argumento perfeito para isso. O argumento é sempre perfeito, cara. Preciso regular o sono antes, preciso terminar o projeto antes, preciso esperar o momento certo, a rotina certa, a versão certa de você que ainda não chegou. E o argumento cresce. Quanto mais tempo você passa construindo ele, mais sólido ele fica, mais difícil de questionar, mais difícil de ignorar. Eu tinha um desses. Faz mais de um ano, mais ou menos. 23 anos, rotina destruída, chegava do trabalho esgotado. E o argumento era muito simples. Precisava regular o sono antes de entrar pra academia. Precisava ajeitar minha rotina de sono, né? Se não dormisse bem, não acordava cedo. Se não acordava cedo, não ia antes do trabalho. Depois do trabalho, já tava cansado demais. Perfeito. E tinha meses que eu tava falando essa merda. Tinha meses que eu tava usando essa desculpa, né? Um dia, eu resolvi ir mesmo assim. Depois do trabalho, como dava, né? O treino me fez dormir melhor. Dormindo melhor, acordei mais cedo. Em algumas semanas, eu tava treinando de manhã. O problema que eu precisava resolver antes estava se resolvendo enquanto eu treinava. A condição que eu esperava criar era criada pela ação que eu adiava para criá-la. Todo mundo que conheço e pensa demais tem a vida parada, tá ligado? Todo mundo que simplesmente vai tem a vida andando. Por muito tempo, achei que era personalidade, que algumas pessoas simplesmente eram assim, mais decididas, menos ansiosas, que eu não era esse tipo de pessoa, né? Que eu era um overthinking nato. E essa porra não é personalidade não, cara. É simplesmente uma inversão. Quanto mais você pensa, melhor argumento que você cria pra não agir, tá ligado? Tão bom que você mesmo acredita nele. A sofisticação vira uma prisão. Você fica num ciclo vicioso, né? Da vontade vem, aí você pensa que pode dar errado, você pensa nos N motivos pra não fazê-lo, e aí você simplesmente não faz. E aí da próxima vez que a vontade vem, você tem cada vez mais motivos pra não fazê-lo. Shakespeare nomeou isso há 400 anos, não como análise, como um personagem. Hamlet não era ansioso, ele era covarde, e a diferença importa pra caralho. Assim, a consciência nos faz covarde a todos, e o vigor natural da resolução adoece sobre a palidez do pensamento. O título do canal não é provocação aleatória, é diagnóstico. O Hamlet pensa, ele não age, ele morre. A sequência não é acidente, é simplesmente o que pode acontecer com a sua vida, caso você continue nesse ciclo vicioso. Você reconhece o mecanismo porque já viveu ele. Não uma vez, cara, várias. O projeto que ia começar quando terminasse a fase mais pesada do trabalho, a conversa que ia ter quando o momento estivesse certo, a mudança que ia fazer quando estivesse mais estável. Sempre tem uma próxima condição, e cada condição resolvida revela uma nova. O argumento nunca acaba, porque o argumento não é sobre a condição, é sobre o ato de não agir. Comigo aconteceu de novo no boxe. Queria fazer faz bastante tempo. Continuava criando argumentos pra não ir, né? A rotina tá muito pesada, tô fazendo muita coisa, porque eu tenho projetos em paralelo que eu tenho que tocar, yara, já não tô conseguindo ir muito bem neles. Em janeiro, eu entrei, brother, foda-se. Fui fazer uma aula experimental, cheguei, peguei o Instagram de um CT que tinha aqui perto, mandei mensagem no WhatsApp deles, falei, mano, vou fazer uma aula experimental aí. E simplesmente a rotina que tava pesada demais ficou melhor por conta do boxe. A academia precisava resolver o sono antes de ir. O treino resolveu o sono. O boxe, eu precisava aliviar a rotina antes de encaixar. O boxe simplesmente aliviou a rotina. Nos dois casos, foi Y que resolveu X.
e não o contrário. E isso vai para diferentes setores da vida, né, cara? Muitas pessoas esperam o momento certo, esperam estar prontos, esperam sentir para tomar atitude. Mas a atitude que você espera, o gatilho que você espera para iniciar uma ação, muitas das vezes só vai vir depois de você iniciar essa ação. Ele é consequência, ele não é um pré-requisito. Entende? Você percebe isso até pelo discurso de muitos dos coaches, né? Os caras, eles ficam tentando achar artifícios e coisas periféricas e tratam como se fosse o segredo do sucesso deles, quando na verdade não é. O segredo do sucesso deles foi outras coisas, né? Que nem essa falácia, né? De, tem que dormir bem. Tem que ter uma rotina regrada. É porque eu acordo 4 da manhã, tomo banho frio, como no escuro, bato palma no sol, essas merdas assim. Quando no fim não, os caras enriquecem tendo uma vida totalmente desregrada e vão ter essa vida regrada após já terem conseguido bastante dinheiro, entende? E de fato, isso ajuda, isso melhora. Só que não foi isso. E toda essa vida regrada é consequência do dinheiro, não foi ela que trouxe o dinheiro em si. O William James resumiu numa frase: a gente acha que precisa estar no estado certo para agir. Ele dizia o contrário. A ação parece seguir o sentimento, mas na verdade, ação e sentimento andam juntos. E regulando a ação, que está sob controle direto da vontade, podemos regular o sentimento indiretamente. Você não precisa estar pronto para agir. Agir é o que te torna pronto. É diferente de force yourself. É simplesmente reconhecer que a ordem que você assumiu como natural está invertida. E eu sei que é difícil conseguir subverter esse tipo de pensamento na primeira instância. Mas com o tempo, conforme você vai aplicando coisas, né, conforme você vai primeiro fazendo e depois pensando, as coisas vão ficando mais fáceis. Você vai percebendo como tudo na vida não é tão difícil quanto você acha que é. Como tudo na vida não é tão preto no branco, né? E as coisas começam a... E o seu pensamento começa a mudar de um... Pô, queria fazer isso, queria fazer aquilo. E começa a ser um... Será que vale a pena fazer isso? Será que vale a pena fazer aquilo? Vou tentar. Vou ver se eu gosto. E no fim a pergunta que fica é: por que a gente continua fazendo isso mesmo reconhecendo o padrão? A resposta óbvia, né, que pode vir na sua cabeça é preguiça. Mas não é. O plano na sua cabeça é perfeito, cara. A academia na sua cabeça tem o horário certo, sono regulado, você chegando descansado. O projeto na sua cabeça tem o escopo certo, o momento certo, a execução que você imagina quando fecha os olhos. Esse filme existe enquanto você não começa. Quando você começa, o filme simplesmente acaba. A real tem fila no supino, tem dia que é uma merda, tem semana que você não consegue ir. A realidade substitui a versão que você construiu. E a versão que você construiu era melhor. Sempre será melhor. E o que você está protegendo não é a sua saúde, não é o projeto. É a ilusão de como poderia ser o construto idealizado que você criou na sua mente. De um mundo perfeito, né? De um mundo onde tudo dará certo no contexto dessa ação. O Kierkegaard tinha um nome para isso: angústia. Não o medo de algo concreto, o medo de descobrir o que acontece quando você para de imaginar e começa a fazer. A angústia é a tontura da liberdade. Enquanto você não age, tudo é possível. Quando age, descobre o que é real. O real tem limite. Possível simplesmente não tem. E a gente protege o possível porque o real cobra. A academia da minha cabeça era perfeita. A real tinha fila no supino. Só ela mudou alguma coisa. O argumento que você construiu não é prudência, cara. É a recusa de trocar o possível pelo real. O Sartre tinha um nome para esse mecanismo: má fé. Não inconsciente. É a consciência ativamente mentindo para si mesma para escapar do peso de escolher. O homem está condenado a ser livre. Condenado porque não pediu para existir, mas responsável por tudo que faz com isso. A má-fé é a tentativa de escapar dessa condenação fingindo que não tem escolha. O argumento perfeito que você construiu não é análise,
é a consciência fingindo que as condições decidem por ela. E é algo maravilhoso, né, cara? Você vê que é até algo bíblico, que é muito sobre o livre-arbítrio. A graça do livre-arbítrio, cara, é que você pode escolher ser o que você quiser na sua vida. Você pode escolher fazer o que você quiser na sua vida. Porém, você hei de arcar com as consequências dos seus atos. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma expressão que quantifica isso muito bem, né, cara? Sustenta a tua marra. Muitas coisas na vida do homem são baseadas no quanto ele está disposto a sustentar a marra dele. Você quer tomar uma escolha que difere dos demais? Você quer tomar uma escolha que vai ser um pouco diferente na sua rotina? Você tem que sustentar a sua marra. Porque você é livre para tomar suas próprias escolhas. Mas você é obrigado a lidar com as consequências delas. Então, se você vai ter que lidar com as consequências das escolhas, de qualquer forma, né? Você fazendo elas ou não fazendo, faça o que você quer, tá ligado? Teste, saiba o que você gosta. Quando eu fui, né? Não teve drama, viado. Eu terminei como dava, a academia tava lotada pra caralho, saí mais tarde do que queria, mas eu fui, filho. E no dia seguinte eu fui de novo. O que acontece quando você para de esperar a condição não é que fica fácil. É que você para de depender de que fique. O Taleb chama isso de antifragilidade. Certas coisas não só aguentam pressão, ficam mais fortes com ela. O vento apaga uma vela e alimenta uma fogueira. O mesmo acontece com o acaso, a incerteza, o caos. Você quer ser a fogueira e desejar o vento. A rotina que eu protegia ficou mais forte quando parei de proteger. Você não consolida antes de agir. Você consolida agindo. Somente pela ação que você pode melhorar. Somente pela ação que você pode ficar mais forte. E tudo isso que eu tô falando tem um nome. É simplesmente o princípio 1 do retardismo. A execução é o único laboratório real. Tudo antes é teoria. E teoria simplesmente tem um teto. Chega antes do que você acha, cara. Cada hora extra pensando é adiantamento com desculpa intelectual. Os meses esperando o sono regular não voltam. Não deixaram cicatriz. Eles deixaram um buraco. Amanhã, escolha uma coisa que você está esperando a condição certa para começar. Começa antes da condição. Faça o possível com as coisas que você ainda tem. E vamos ver se você não vai voltar nesse vídeo depois pra me agradecer, né? E lembra do argumento que você tem? Ele é bom, ele é racional, ele é razoável. Provavelmente é a razão pela qual você está exatamente onde está, achando que está sendo prudente. O dia que você for é o dia que as coisas mudam. Não porque fica fácil, porque você para de esperar que fique. Sêneca escreveu isso há 2000 anos. Enquanto adiamos, a vida passa. Você não está esperando a hora certa. Está simplesmente deixando a vida passar enquanto constrói um argumento para isso. Qual é o argumento que você tem na cabeça agora? Seja retardado. Tem algo que você está planejando faz meses e não foi? Me conta aqui nos comentários o que é. E qual é o argumento perfeito que você tem para isso.